Salmo 51. Vamos ler todos juntos? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Os irmãos vão ver, o hisopo, ele pode ser dois sentidos, né? Dois são prováveis. Um deles, que é o mais próximo do contexto bíblico, é quando eles pegavam um ramo, alguma coisa, tipo um ramo, uma planta, e era usada para fazer a purificação, né, cerimonial. Essa era uma ideia de uma cerimônia de purificação. Mas também o hisopo ele poderia ser também uma planta expectorante, uma planta que era utilizada como chá, né, para expectorar, né? Então, nos dois sentidos possível, ele quer ficar livre de alguma coisa. Ele quer ficar livre, né, da impureza do seu ser, né, e ele quer expectorar a sua alma. E é isso que acontece conosco, irmãos. Nós estamos, muitas vezes, o pecado ele vai tomando conta da nossa vida, ele vai se organizando, né? Ele vai armando os seus enlaces, seus engodos. E o que acontece, irmãos? Nós ficamos aprisionados, reféns. E cansa. Viver pecando cansa. Perturba. Inclusive é o tema dessa noite. Então, queridos, que possamos ter no nosso coração o desejo, como salmista, Pai, eu não quero mais ficar levando isso aqui não. Eu quero resolver a minha vida. Eu quero resolver o problema do pecado no meu coração. Amém, queridos? O tema anual é as palavras-chave na palavra de Deus. Irmãos, a importância, tem um pai da igreja, eu agora fugiu aqui a memória que eu não anotei, mas ele dizia assim, que para você entender uma matéria da fé, você precisa estudar a palavra, aquela expressão que está ali, né? E hoje, o tema de hoje, a palavra de hoje, pelo texto que eu li, os irmãos já podem imaginar, né? Os irmãos já podem imaginar que a palavra de hoje, ela é justamente a palavra pecado. Pecado. Palavrinha meio indigesta, né, irmãos? Ai, pastor, em pleno século 21, o senhor falando de pecado, isso aí já saiu de moda. Inclusive tem um dicionário aí,
que já tirou a palavra pecado. Não tem mais. Eles estão acrescentando algumas palavras, né? Como todes, por exemplo. E estão tirando a palavra pecado. E assim por diante. E assim segue a humanidade sem Cristo, sem luz, sem direção. Né? Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o seu problema? E pastor, porque normalmente a gente chega na pessoa, a pessoa começa a te encarar, fala, e aí, qual é o seu problema? Por que você está me olhando aí? Qual é o seu problema? Perdeu alguma coisa em mim? Não é nesse sentido, tá? Mas eu pergunto para os irmãos, né? Faço essa pergunta retórica a todos nós aqui. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Pastor, o meu problema é falta de dinheiro. Aí eu falo, não é, então para mim é a solução. O dinheiro é a solução, né? Melhor, o meu problema é o dinheiro. Então o meu problema é a falta do dinheiro. Né? O dinheiro é a solução para um monte de coisas aqui dessa terra, né? Mas meu problema é a falta de dinheiro. Então todos nós estamos com problemas, não estamos? E não adianta, irmão. Você ganha 50 mil por mês, você vai gastar 55 mil por mês, não é? Eu que ganho 100 mil por mês, vou gastar. Misericórdia, né? Enfim. Oi? Irmãos, qual é o seu problema? Pastor, meu problema é falta de dinheiro. Pastor, vou falar uma coisa mais séria agora, né? Pastor, meu problema é falta de saúde. Esse é o meu problema. Eu ando doentio, pastor. Como diz na minha região, eu ando descoxado. Né? Eu estou muito descoxado ultimamente. Né? Estou igual aquelas torneiras velhas, sabe? Aquelas torneiras velhas que você coxa, agora pinga água de novo. Eu estou ruim. Eu arrumo uma coisa, desarrumo outra. Eu sempre estou no conserto, pastor. Uma hora é funilaria, outra hora é motor. É terrível a minha situação. Qual é o seu problema? O meu problema, pastor, é falta de um bom relacionamento. Eu me sinto muito sozinho. Como diz aquela canção, me sinto só. Né? Eu me sinto tão sozinho, eu precisava de um amigo, de uma amiga. Precisava de um namorado, de uma namorada. De uma mulher. De um homem. Eu estou sozinho. Essa é a falta de relacionamento. Né? Falta de um bom relacionamento. Pastor, meu problema é falta de harmonia, pastor. É incrível, mas eu vivo encrencado. É incrível como que eu tenho problemas. Onde eu vou? Eu tenho dificuldade na minha casa, eu tenho dificuldade com os meus amigos, eu tenho dificuldade na minha igreja, tenho dificuldade no meu trabalho. Onde eu vou, dá BO. É incrível. Eu não tenho harmonia. E por causa disso, os meus relacionamentos, eles sempre naufragam. Eles nunca chegam à praia, eles sempre naufragam em alto mar. Esse é o meu problema. Queridos, o nosso problema não é falta de dinheiro. Não é um bom relacionamento, falta de um bom relacionamento, falta de saúde. Não, de forma alguma. Nós temos um problema, irmãos. O nosso problema é o pecado. Esse é o problema. O problema é o pecado. O texto que nós lemos, que é o texto áureo, que é o Salmo 51, ele tem uma origem. Nós vamos falar um pouco dela. Esse salmo, que depois também é produzido o Salmo 32, dentro do mesmo contexto, é um problema sério de pecado de Davi. Se os irmãos forem lá para 1 Samuel, nós não vamos abrir, mas os irmãos vão ver o histórico desse salmo, como que surgiu, como foi produzido esse salmo. Ele surgiu a partir de um monte de problemas, quando o pecado se instalou na vida de Davi. Davi, ele estava lá no tempo que os reis iam para a guerra, ele estava no seu palácio, viu uma mulher se banhando, e ele perguntou quem era aquela mulher. Disseram para ele, é Batseba. Ela é a esposa de Urias. Urias era um heteu, era um reino vassalo. Nem hebreu ele era, mas ele temia a Deus e estava servindo ali o reino de Israel. E onde que ele está? Está na guerra. Então traga aquela mulher para mim. Ele se relacionou com aquela mulher e ela ficou grávida. Ela mandou avisar que estava grávida. E ele resolveu o problema. Falou, espera aí. Está grávida? Vamos fazer o seguinte. Manda chamar o Urias. Obrigado, meu irmão. Manda chamar Urias. Urias chega. O que o senhor quer? Falei, não, fica aí, pode ir para sua casa. Por quê? O que ele queria fazer? Ela vai se relacionar com Urias, vai ter o bebezinho, vai falar que é dele, está tudo certo, resolvido. Bico calado todo mundo. Resolvido, né? Nada, só que não. Por quê? Porque Urias temia tanto a Deus e amava tanto os seus companheiros de guerra que ele não aceitou. Ele falou, não. E ele ficou dormindo na porta da casa, não quis entrar. Então Davi viu que ele não ia entrar mesmo, né? Davi até o embriagou, irmãos. Davi foi terrível, né? Embriagou Urias para ver se Urias caía.
Ele não caiu. Foi, então manda ele de volta para a guerra. E Urias levou na mão uma carta para o comandante, dizendo: coloque Urias no lugar mais perigoso, no lugar onde a batalha está mais acirrada, e o deixe só. Olha que coisa triste, irmãos. E deixa ele sozinho. E foi justamente isso que aconteceu. Morreu Urias, mas morreu um grupo grande dos soldados fiéis a Davi. A notícia chegou, e o que Davi falou? Morreu. Na guerra é assim mesmo. Na guerra, morre um, morre outro. Hoje é você, amanhã é você, depois é você, depois pode ser eu. Foi Urias hoje, paciência, vamos junto. Ah, coitadinha da viuvinha. Está grávida, Maenga. Deixa comigo. Eu vou fazer justiça para a viúva de Urias. E ele então toma Batseba como sua esposa. Resolvido, irmãos? Está resolvido, né? Só que não, irmãos. Irmãos, não adianta. Não é assim que se resolve o pecado, não, irmãos. O pecado, uma vez concebido, gera morte. Não é assim que se resolve, que se organiza pecado, que se escapa de pecado. Acontece que aparece o profeta, o Natã. O Natã chega como quem não quer nada, mas querendo tudo, querendo saber tudo, querendo entender tudo e sabendo de tudo. Ele disse para o Davi: deixa eu contar a historinha para você, Davi. Aí ele, história é irmãos, o poder da história, né? A história, ela abre a porta do entendimento. A parábola, a comparação é muito importante. E ele fala: era uma vez um homem que tinha só uma ovelhinha. Essa ovelhinha era tão queridinha que ela comia lá na mesa com os filhinhos daquele homem. Ele era vizinho de um fazendeiro muito rico, que tinha muitas ovelhas, pois aquele fazendeiro muito rico, que tinha muitas ovelhas, recebeu uma visita, não quis pegar nenhuma das ovelhas que estavam lá no aprisco, e pegou a única ovelhinha daquele homem. O que você acha que tem a fazer com esse homem, Davi? Esse homem, ele tem que morrer. Esse homem tem que morrer. Ele é terrível, pecador miserável. Soldados. Davi, não, antes, calma, Davi. Então, rapaz, essa é só uma historinha para retratar o que você fez. Irmãos do céu. Irmãos, ser pego, né? Ser pego. Eu gosto muito de lembrar, gosto não, é útil para mim lembrar esses vídeos que mostram nos Estados Unidos tem muito, eles filmam a sentença da pessoa. E especialmente quando a sentença de morte, o juiz começa a ler a sentença, e por algum momento aquela pessoa que está sentada ali, ela acha ainda que vai ser absolvida. E quando ele fala que é a pena de morte ou prisão perpétua, a pessoa se transforma, alguns desmaiam, outros caem no chão, se estribucham no chão, os soldados vêm, os levam. Coisa triste, né, irmãos? Pois o Natã fala: é você, Davi, você, esse homem maligno. Mas deixa eu dizer para você, Deus já perdoou o seu pecado. Inclusive a palavra perdão é de domingo que vem. Deus já perdoou o seu pecado. Mas a consequência vai ficar. Vai ficar a consequência. Irmãos, ficou. O bebezinho que Batseba teve morreu. O Davi produziu esse salmo, Salmo 51. Ele produz o Salmo 51 nesse contexto de dor. Ele fala: Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, a tua benignidade. E assim vai, nós já lemos o Salmo inteirinho. E ele escreve o Salmo 32 também. Os irmãos vão perceber. E segundo o contexto, o 32 ele vem depois do 51. Né? O 51 é muito provável que foi quando ele estava se sentindo ainda esmagado pelo pecado. E o 32 é quando o coração de Davi já estava leve, ele já estava se sentindo perdoado. Por isso que ele fala no versículo 7 do capítulo do Salmo 32: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então ele passou por todo esse processo do pecado e tudo mais, irmãos. O nosso problema é o pecado, irmãos. Essa palavra, pecado, né? Muito conhecida, estão tentando aí enxotar ela dos dicionários. Pode até enxotar dos dicionários, mas não vai enxotar ela da realidade humana. Hatat, no hebraico, ou hamartia, do grego. Significa o quê? Errar o alvo, fracassar, falhar. É uma falha. Eu gosto muito da expressão errar o alvo, porque dá a ideia de um arqueiro, de uma pessoa que pega lá da sua aljava a flecha e eu não vou mirar em ninguém aqui, viu, irmão? Vou mirar para cá. Né? E ele então puxa o arco, mas quando ele estica o arco e solta a flecha,
acontece que a mira não é boa. E é igual quando você vai nesses parques atirar naqueles para ganhar ursinho, sabe? Aquelas coisas tá tudo torto. Aí a gente atira, não ganha nada, né? Não sei você, mas eu nunca ganhei nada daqueles trem lá. Desanimei até, né? Mas por quê? Porque o alvo ali, é claro que o alvo naquele caso está viciado. E é o que acontece conosco, é intrínseco. Pecado significa errar o alvo. Nós tentamos acertar no que é bom e acertamos no que é ruim. Nós queremos estar bem, mas acabamos ficando piores. O pecado, irmãos, ele é um problema universal. O que é pecado aqui no Brasil é pecado lá nos Estados Unidos, na Índia também, e na China também. O pecado, ele é universal, ele não é de etnia. Mas aqui é pecado, lá não é. Pecado, irmãos. O que acontece é que as nações, quanto mais elas estão em Cristo, mais a luz vai chegando, e eles vão deixando alguns pecados. Outras que estão sem o Senhor, elas vão se assimilando mais do pecado. Mas é um problema universal. Outra questão, irmãos, o pecado ele não é uma infecção, que um pega e o outro não pega. Né? Eu vou ficar longe daquele irmãozinho lá que ele é um pecador miserável. Né? Eu não sou ainda. Irmãos, pecado não é infeccioso. O pecado é uma realidade universal e ela está em todos. Todos nós contraímos o pecado. Não um sentimento assim de gosto de cabo de guarda-chuva na boca, de falar, puxa vida, então isso quer dizer que todos pecaram? Sim. Até me lembro da minha mãezinha querida, quando eu perguntava para ela, falava, mãe, inferno existe, mãe? E ela falava, ai filho, não posso mentir para você, inferno existe. Aí eu perguntava de novo, mãe, e quem vai para o inferno? Ela falou, os pecadores, eles vão para o inferno, os pecadores. Aí eu fazia, mãe, a senhora é pecadora? E a filha, não posso enganar você. Eu sou uma pecadora. Mãe, eu sou pecador? Filho, você também é um pecadorzinho. Daí eu equacionava. Eu fazia a conta e chegava no resultado. O inferno existe, ele é para pecadores. Minha mãe vai para o inferno e eu também vou. Chegava no meu irmão, você vai para o inferno? Você é pecador? Sou. Nossa, meu irmão também vai. Ou seja, eu comecei a acostumar com a ideia de inferno, com a ideia de condenação eterna. Eu comecei a acostumar porque era uma realidade. E minha mãe, sendo uma boa religiosa e conhecedora da doutrina da hamartologia, a doutrina do pecado, ela me deixou claro que é pecado. E que eu sou um pecador. Até o dia bendito, maravilhoso, grandioso, que eu me encontrei com Jesus. Ou ele me encontrou. Ou as duas coisas juntas não são excludentes, né? E eu percebi que eu não precisava mais ir para o inferno. Ou melhor, que o inferno nunca tinha sido o meu endereço final. Mas que por causa de Jesus, antes da fundação do mundo, eu tinha sido livre do inferno. Irmãos, como é bom se sentir perdoado, mas essa é a realidade. O pecado é uma realidade universal, não é uma infecção que uns pegam e outros não. Todos vivem em pecado. Queridos, pecado, irmãos, é um poder que prende o homem em suas garras. É triste, mas essa é a realidade. O pecado, ele prende o homem em suas garras. O pecado, irmãos, ele nos tem como posse dele. Nós somos moeda de troca do pecado. Nós estamos sobre o poder e o domínio do pecado. Estamos vendidos para o pecado. O pecado habita dentro do ser humano. Quer ver só um exemplo? O Senhor vira e fala, Noé, entra na arca. O Noé entra na arca com seus filhos, noras e esposa. E todo aquele povo morre, perece. Uma grande sopa de corpos. Bom, resolveu o problema do pecado? Não. Porque o pecado também estava dentro da arca, no coração de cada um daqueles, no coração de todos eles. E você pode perceber que a primeira coisa que eles fazem uma adoração a Deus, e depois o Noé se embriaga, um dos irmãos zomba de Noé, tira sarro da nudez, e assim por diante. O pecado ele está no nosso coração. Por isso, irmãos, que algumas doutrinas, algumas religiões, o que elas fazem? Elas, vamos subir numa montanha, vamos comprar um terreno, porque acontece muito disso. Inclusive, esse ano, aconteceu um país aí, depois, se alguém tiver informação mais precisa, de um religioso que chamou todos para ficarem numa ilha e
eles falaram que uns anjos, alguma coisa ia aparecer ali, ia levá-los, e todos eles tomaram veneno. Né? Todos se mataram, esperando para ir morar no céu, tentar se livrar. Você pode ir para qualquer lugar, o pecado sempre vai te alcançar. Tem uma música popular brasileira que fala assim: eu fiz bem lá no alto da montanha, mais alta das montanhas da cidade, a casa esconderijo das saudades. Pensei, nenhum problema mais me alcança. Foi quando eu acionei os meus alarmes que eu descobri que era tarde, pois eu tinha me prendido com o inimigo que ia passar a vida toda ali comigo. Essa canção reflete muito bem. Eu não quero mais ir para a igreja, que é um monte de pecadores. Vou me esconder no meu quarto, porque esse mundo é um mundo terrível, esse mundo é um mundo de ilusão. Não, o pecado está em você, o pecado está em mim, é uma realidade. Nós somos presos no pecado. O apóstolo Paulo diz que nós somos vendidos para o pecado, escravos do pecado. Irmãos, e o pecado é oportunista, irmãos. Se os irmãos observarem, lá em Romanos, no capítulo 7, do versículo 7 ao 9, é óbvio que não dá para fazer a leitura hoje, senão fica muito longa a mensagem, mas leiam depois em casa, Romanos 7, do 7 ao 9. O apóstolo Paulo, ele fala que o pecado, que a lei não é pecado, mas que o pecado, ele se aproveitou da lei para aviltar em mim o desejo de pecado. É só você olhar lá para Adão e Eva. Estavam lá todos alegrinhos, felizinhos. Eu fico imaginando se hoje as frutas são tão gostosas, se hoje um pomar é tão bonito, se hoje a paisagem, principalmente aqui no nosso Brasil, é tão linda, as águas são tão cristalinas, cada um com uma cor, uma coloração diferente. Eu fico imaginando o que seria ali o Jardim do Éden. Estava tudo certo. Adão e Eva estavam satisfeitos, eles estavam felizes. O Senhor disse para ele: não comam daquele fruto, só daquele fruto que vocês não devem comer. Ok, então está tudo certo, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, porque a serpente chegou e fez uma pergunta, e ela confunde a cabeça de Eva. Adão não estava lá para proteger a sua esposa, que é o papel do homem, viu, homem? É proteger a sua esposa, é ficar pertinho dela. E ela não estava lá, ela estava desprotegida naquele momento. A serpente a enganou, ela comeu do fruto. Por quê? Havia uma promessa: vocês vão ficar igual a Deus. A rebeldia no coração, o pecado é oportunista. A lei pode definir o pecado, mas a lei ela não pode curar o pecado, irmãos. É igual um médico. O médico chega e diz assim: olha, meu amigo, você vai tirar uma chapa, você está com um problema, vai tirar uma chapa, você vai resolver, não apareceu nada, vai fazer lá um outro exame mais qualificado. Aí ele descobre, ele dá o diagnóstico, ele fala assim: olha, você tem esse problema. Fechou o diagnóstico, ok. Agora você vai precisar tomar tal remédio. Não quero tomar. Irmãos, a lei é assim. A lei, ela diz. Se você pegar o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, vai mostrar. Ele vai falar que nós não devemos ofender a Deus, tendo deuses, fazendo ídolo e adorando e tomando o nome do Senhor em vão. Ele deixa claro que nós devemos tirar um dia para contemplar a Deus, para se relacionar com Deus de uma forma mais intensa e nos alegrar com o fruto do nosso trabalho semanal, chamado Shabat. E depois os outros mandamentos, ele fala com relação ao próximo. Cuide do seu papaizinho e da sua mamãezinha, honre seu pai e sua mãe. Não cobice, não diga falso testemunho, não mate, não furte, não adultere e assim por diante. Então, queridos, todos os mandamentos estão ali, e o pecado que está dentro de nós, que está aí no seu coraçãozinho, nesse exato momento, ele escuta coisas, o Senhor dizendo: não faça isso, e o corpo humano, a mente humana, o nosso ser completo, ele fala dentro de nós: faça isso. Foi Paulo disse isso, irmãos, lá em Romanos. Ele fala assim: eu não consigo entender o meu modo de agir, eu não consigo entender. Por quê? Olha só. Ele diz assim: porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu detesto, que eu repugno, que eu tenho nojo, isso eu faço. De modo que eu me sinto escravo, prisioneiro, miserável homem que sou. Ele faz a pergunta, né? E depois ele mesmo responde: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, visto que na minha mente eu sou escravo de Cristo, e no meu corpo sou escravo do pecado. Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando para nós que existe em nós o pecado sendo oportunista,
ele quer atiçar os nossos sentidos. O meu ser pecaminoso se atiça e se lança ao ilícito ao ouvir uma proibição de Deus. Igual criança. Bota uma criança na sala, coloca um monte de brinquedos coloridos para ela, que faz barulho, e deixa ela ali. Aí você chega e fala assim para ela: olha, não pode colocar o dedo naqueles 2 buraquinhos ali na parede. E fique olhando. Fique olhando. Tão bonitinha, tão fofinha. Pois ela vai engatinhando, ela colocar, e ainda olha para você. Ela vai e olha. Irmãos, olha aí, o infante dando uma aula de teologia para nós com relação à depravação total. É mais ou menos isso, ou é exatamente isso. Um pai e a mãe diz assim para os filhos: meu filho, não faça tal coisa, não pratique isso, pois a cabecinha já está funcionando, já está voando lá no mundo da lua. Como que eu vou fazer? Como que eu vou enganar o meu pai e minha mãe? Não ande com fulano de tal, você não quer minha felicidade, papai. Você não me ama mais. Né? Não caminhe junto com aquela pessoa que ela vai... É uma frase que eu falo que existe, mas nunca vi ninguém falar que existe, só eu. Andorinha que anda com morcego, acorda de cabeça para baixo. Eu falei uma vez, quem já ouviu essa frase? Em todos os lugares que eu fui, ninguém ouviu. Estou com medo. Onde que eu vi isso? Né? Mas toma cuidado, e é justamente isso, você começa a se envolver com as pessoas, e você começa, o seu pecado, que é em você, porque não é por infecção que nós tomamos o pecado, mas ele é ativado. Queridos, esse pecado oportunista, ele está ali no seu coração, te convidando para pecar contra Deus. Irmãos, o pecado, ele tem algumas coisas que acontecem dentro de nós. Uma delas é que o pecado endurece o nosso coração. Ezequiel já fala, né, do coração de pedra, não fala? Eu te tirarei o seu coração de pedra, lhes darei um coração de carne. A palavra usada em Hebreus 3,13, olha só o texto: exortai-vos mutuamente cada dia. Então aqui já é uma dica para nós, viu, irmãos? Irmãos em Cristo aqui, família da fé, irmão na fé. E louve a Deus, se sua família já tem gente crente, para você exortar um ao outro, tá? Louve a Deus e ore para a conversão da sua família. Exortai-vos mutuamente, uma vez por semana? A cada dia, toda hora. Preste atenção. Ô homem, o que você está aí viajando na maionese? Ô irmãzinha, eu não estou te conhecendo. Exortai-vos mutuamente. Durante o tempo que se chama hoje, ou seja, a emergência, não é amanhã, nem depois de amanhã. A fim de que nenhum de vós sejais endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus 3,13. A palavra endurecimento aqui, irmãos, no grego, é escleros, que dá origem para a palavra esclerose. Olha só, os irmãos na área da saúde sabem. É quando você vai se enrijecendo, endurecendo. Sabia que a sua alma pode endurecer, ficar igual a mulher de Ló? Ali enrijecida. E o que faz você ficar com o coração duro? Pecado, irmãos. O pecado nos engoda e o pecado vai nos tornando corações insensíveis. William Buckley diz assim: há algo na natureza humana que dá à coisa proibida um duplo fascínio. O que é lícito, o que é bom, o que é agradável, o que é desejável diante dos olhos de Deus, o ser humano tem repugnância. Mas o que é proibido parece que eu quero ver, eu quero pagar para ver, não é possível uma coisa dessa. Isso é coisa de religião. Esse negócio aí é a escravidão da religião. Olha, você vai estar no aio de alguém. Ou você se torna um servo de Cristo ou escravo do pecado. Não existe dois caminhos. Mas existe na alma humana um fascínio, um desejo de querer o que é proibido. Tem uma declaração de Agostinho de Hipona. Irmãos, leiam. Procure depois lá na internet o livro. Mas compre o livro, irmãos. Não baixe em PDF não, que você não está abençoando quem traduziu. Né? Faça isso, né? Chamado Confissões. Confissões de Agostinho. É um livro que não é grosso, é um livro gostoso de ser lido. E olha só, um trechinho da Confissões de Agostinho. Sobre quando ele roubou peras. Alguém já roubou pera aqui? Não precisa falar. Tá? Mas, goiaba, né? Tá. Agora parece que equacionou aí, né? Afinou a viola.
Bom, sobre as peras, ou goiabas, né? Ele diz assim, elas eram peras gostosas sim, mas não eram peras que minha alma miserável cobiçava. Não eram as peras que a minha alma miserável cobiçava. Porque em casa havia muitas e de melhor qualidade. E ele fala assim, eu roubei-as porque eu queria ser ladrão. Olha só, porque eu tinha desejo de ser um ladrão. Foi por isso que eu as roubei. Aí você pode colocar no lugar da pera qualquer outra coisa. Não é que eu precise de verdade de dinheiro, porque dinheiro você vai gastar, não vai ter jeito mesmo. Mas é porque há um desejo mórbido, maligno, asqueroso, de querer ter ilícitos na conta e no banco e depois ficar com medo. Não é que você não é feliz no seu casamento. Não é que a sua esposa não é uma bênção, que o seu esposo não é uma bênção. Não é por isso. É porque na sua alma, e quando eu digo sua é retórica aqui, irmãos, há um desejo de ser adúltero. Está dentro de você uma adúltera, um fornicador. O aspecto mais terrível do pecado, irmãos, está justamente no poder de gerar mais pecado. Aqui diz o salmista, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Ou seja, as coisas vão tomando um corpo, e quando nós pecamos a primeira vez, quando nós vamos fazer uma coisa ilícita a primeira vez, parece-me que a gente fica um pouco assustado. Será que vão me pegar? Meu Deus do céu, ai, ai, ai. Será que é a mamãe que está chegando? Será que é papai que está chegando? Meu Deus do céu, será que é minha esposa que está chegando? Meu esposo está chegando? O pastor viu, misericórdia, o pastor por aqui, passou por aqui, viu? Não, sempre, mas depois você fala, peraí, opa, eu sou bom nisso. Oi, que legal. Eu sou bom nisso. Eu consigo enganar as pessoas. Eu consigo enganar a minha mãe, o meu pai, eu consigo enganar o meu marido, a minha mulher. Eu consigo enganar a minha igreja. Eu consigo enganar o meu patrão. Oh, que beleza. E aí, cada vez mais, você vai ficando um habilidoso jogador no campo do pecado. E vai fazendo gols de placa nas sombras. Que triste, irmãos. Mas essa é a realidade. Um aspecto terrível é que um pecado gera outro pecado, e outro pecado, e outro pecado. Mas, irmãos, o pecado também, ele resulta em algumas coisas. Por isso que a doutrina do pecado, ela não é uma conversa de religião, que simplesmente quer ficar tolhindo a sua felicidade. Pelo contrário, o Senhor deixa claro, nos revela, porque o Senhor quer que sejamos felizes, porque a vontade do Senhor, ela tem 3 qualitativas. Quais são? Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor para você. Jeremias, a nossa irmã Júlia, leu hoje pela manhã. O que eu quero para vocês são pensamentos bons. Deus quer boas coisas para nós. Mas ele vira para Adão e Eva e diz, se vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. Queridos, o pecado, ele gera a morte. O pecado, uma vez concebido, gera a morte. O pecado, irmãos, faz naufragar nossos sonhos e nossos projetos. É ou não é? O pecado faz naufragar os nossos sonhos e os nossos projetos. O pecado dissolve o nosso tempo, dilui o nosso tempo. O pecado nos atormenta, nos assusta. O pecado nos isola. O pecado nos enlouquece. O pecado nos faz blasfemar. O pecado nos engana. O pecado, irmãos, é um embuste. Ele promete aquilo que ele não pode realizar. O que o pecado falou no coração de Davi na hora que ele viu aquela mulher tomando banho? Ô Davizão, você é o cara. Você é o cara, você é o rei, vai lá, você é bom. O pecado faz isso. O pecado fala para você, para com isso. Sempre quando eu percebo quando alguém quer chutar o pau da barraca num relacionamento conjugal, fala, agora eu tenho que ser? Chegou a minha vez de ser? Feliz. Nunca parta de você, meu irmão crente, minha irmã crente, viu, querido? Nunca parta de você essa pseudo-felicidade. Você sabe o que vai acontecer com você? Você vai se lascar. Se você desobedecer a Deus, você vai se lascar. O pecado está enganando você. O pecado está enganando você. É óbvio aqui, irmãos, que o pastor está falando
Nós sabemos que na palavra de Deus existem situações terríveis que morre um relacionamento e toda morte gera luto. É ou não é? Mas não vá nessa onda do importa ser feliz. O pecado ele é um embuste, ele promete fazer aquilo, mas ele nunca vai poder realizar. Todos que pecam o fazem achando que serão mais felizes agindo ilicitamente. Eu gosto muito, lá vai eu de novo com Crônicas de Nárnia, parece que eu só leio isso, né? Mas vamos falar sobre o Edmundo. Né? O Edmundo, Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. O Edmundo, ele comeu o manjar turco. Vocês lembram disso? A rainha branca deu lá o manjar turco, ele comeu, e aí a rainha fala assim, então, agora eu quero que você traga os seus irmãos para você ser rei sobre eles. Irmãos, ali naquela fábula está mostrando claramente o que o pecado faz. Ele promete coisas ilícitas, irmãos, e quando ele faz isso, ele pensa em ser feliz. Ele pensa que ele vai ser feliz. Uma pessoa, quando ela recebe um ilícito, um valor ilícito, quando ela se embriaga, se entorpece, quando ela tem uma vida íntima, toda fora da palavra de Deus, a tentativa é ser feliz. Mas cada vez mais vai se achar afundando numa dor existencial, numa angústia, até que o Cristo venha e faça a diferença na vida daquela pessoa. Irmãos, quando nós olhamos o Salmo 51, nós vemos as fases que Davi passou no seu pecado. Os irmãos vão perceber que ele passou por pelo menos 8 fases. A primeira, procrastinação, a preguiça. Ai, pastor, mas é que eu não estou, sabe, eu estou coisa, pastor, eu estou com espécie, e por isso que eu não tenho vontade nem de levantar a colher do chão. Eu deixaria você com a minha mãe uma semana para você ver se você não levanta até o chão. Eu me lembro uma vez, briguei no serviço, briguei com a minha patroa. Esse dia mesmo eu falei com ela uma bênção, ela me educando, me ensinando coisas certas, e eu fiquei triste, fiquei bravo porque ela chamou minha atenção. Cheguei em casa, triste, chorando, me joguei na cama, tinha 16 anos, caí ali na cama, e falei assim, mãe, eu não vou mais trabalhar, mãe, eu não vou, porque eu fui humilhado. E fiz aquele showzinho, pirotécnico. Depois que eu fiz o show, o almoço está pronto, eu almocei, voltei para o quarto, já tirei até o uniforme. Minha mãe veio com aquele dedinho dela, abriu assim, ligou a luz e falou assim, vista a roupa agora e sobe trabalhar. Pensei comigo, eles estão de complô, não é possível, né? Irmãos, qual que é a tendência minha e a sua? É procrastinar, é ficar enquartado. Eu estou com depressão, pastor. Irmãos, o pastor não está falando que isso não exista e não seja uma realidade. Mas vocês podem perceber, eu estou com depressão, eu estou mal. A única coisa que eu consigo é seguir agora o seriado da Netflix. Para esses eu estou bom. E eu passo a noite inteira assistindo aqueles coreanos lá. Para esse eu estou show. Mas vamos ler a Bíblia? Não, eu estou depressão. Não dá mais. Mas é claro, você realmente está com depressão, mas você é um pecador com depressão. Entenda de uma vez por todas que você é um pecador em depressão. A procrastinação, a ociosidade, Davi estava ali ocioso no momento que ele deveria estar trabalhando na obra, justamente no reino do Senhor, avançando, protegendo seus inimigos. E depois então vem um outro problema. Deixa eu voltar a uma frase de Chaplin, ele diz assim, que não é o Charlie Chaplin, tá, irmãos? É o Champlin, que é um comentarista bíblico. Ele diz assim que a preguiça é a mãe de todos os pecados. Olha que coisa interessante, né? A preguiça é a mãe de todos os pecados. Se você tiver com preguiça mental, não quiser ler a Bíblia, não quiser ler um livro bom, você vai ter outros pecados. Você vai ficar se alimentando de outras porcarias. Ai, pastor, eu sou um adolescente crente em Jesus. Eu sou um jovem crente. Pega o playlist desse adolescente, desse jovem, você vai ver o que eles escutam. Vai ver se tem Deus nesse negócio. O que vai dar? Você vai dar coisa boa para você, filho? Não vai dar. Você vai se tornar um objeto. A sua mente vai ficar um objeto. E você vai acabar entrando numa paranoia, numa loucura. E quando você ficar lá com seus 40 anos, você vai sofrer porque você escolheu errado. Nada contra os 40 anos, tá, irmãos? Já tenho 43. A cobiça
é outra fase do pecado. E depois, a mentira. E depois, a insensibilidade. Olha quantas coisas Davi foi ali abrindo do seu acervo pecaminoso. Depois da insensibilidade, a inconsequência. Ele foi inconsequente e depois foi dissimulado. Até que chegou a duas fases de todo pecado, irmãos. Duas fases que essa começa a ficar pesado para nós. Primeiro, flagrante. Segundo, a consequência. Todo pecado um dia será flagrado, disse o profeta. Todo pecado será gritado de cima do telhado. Todo pecado será gritado de cima do telhado. E a consequência. Davi, ok, Davi, Deus ama você. Deus te perdoou. Você foi perdoado por Deus. Mas, contudo, porém, todavia, a consequência vai ficar. Irmãos, sabe até que ponto chegou essa consequência? Vocês ficaram sabendo que há 10 dias atrás, lá da faixa de Gaza, foram disparados 50 mísseis contra Israel? Vocês viram isso? Puxem essa história e vocês vão ver que essa história teve origem nessa história que eu estou contando hoje. O pecado de Davi enfraqueceu o reino, teve a divisão do reino, teve o exílio babilônico. Depois, quando eles voltaram, ficaram nessa encrenca aí, um querendo matar o outro até hoje. Até hoje. Vocês sabiam disso? Vocês percebem qual o poder que o pecado tem na minha, na sua vida? E você acha, e eu acho, que nós vamos sair ilesos disso? Que vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus de Nazaré, nós precisamos abandonar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Não importa, queridos, o que vão falar. Não importa a consequência. Mas confesse os seus pecados. E agora eu trago a boa notícia nesses últimos 15 minutos, irmãos. Existe uma esperança para nós pecadores. Amém, né? Estava ficando meio pesado esse negócio, não estava? Até vou beber uma água. Misericórdia. Porque o pecado arrebenta com tudo. Irmãos, Jesus é a esperança dos pecadores. Só Jesus, irmãos. Só Jesus. Ó, você que está aí animadinho com as palestras motivacionais, falando que você é o centro do coração de Jesus. Você que está aí achando que você é o cara, que você é a mina, sai fora disso em nome de Jesus. Encare o seu pecado. Você que tem até gastado boa parte do seu soldo nas terapias e tem colocado nas costas dos profissionais coisas que eles não podem. E tem até os culpados dizendo que eles não são tão bons assim. É interessante, né? O psicólogo não é bom, o psiquiatra não é bom. Você que tem lutado para ser feliz. Você que tem trabalhado até mais do que precisa para garantir o seu futuro monetário. Você que tem descansado até demais para garantir o seu bem, o seu bel prazer. Eu tenho uma notícia para te dar. Nada disso vai solucionar os seus problemas. Só Jesus pode solucionar os seus problemas. Ele pode resolver o problema do pecado. Amém, irmãos? Jesus, irmãos, e agora eu digo, eu elenco para você por que Jesus pode solucionar os problemas dos nossos pecados, ou do nosso pecado. Primeiro, porque Jesus, Ele veio nos salvar. Olha que palavra gostosa, né? Ser salvo. Aquela música bonita. Ele vem para te salvar. Ele vem para ti. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Você que, como eu, está pesado com tanto pecado. Você que, como eu, também estava sofrendo, com medo, triste, tendo um dia de alegria e 10 de tristeza, 10 minutos de paz e 1 hora de raiva. O Senhor Jesus veio te salvar. O Senhor disse isso para José, o pai adotivo de Jesus.
José, fica tranquilo, porque Maria, ela dará à luz a um filho, e vocês vão colocar o nome dele de Jesus, Yeshua, Josué, porque significa salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio te salvar do seu pecado. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, que desafogo gostoso. Eu estava com a mão no pescoço já, com tanto pecado. Eu estava já me afogando nessa imensidão dos meus pecados. Mas Jesus veio pegar pela minha mão. Disse Pedro quando afundava: Jesus, me salva! E Jesus o salvou. Jesus, filho de Davi, disse o cego, tem misericórdia de mim. E Jesus teve misericórdia. Paulo, achando que estava fazendo um grandessíssimo de um serviço, o Senhor passou-lhe uma rasteira, o derrubou e o levantou como um servo do Senhor. Queridos, Jesus veio nos salvar. Jesus também, queridos, não só veio nos salvar dos nossos pecados, mas Jesus veio cancelar os nossos pecados. Cancelar os nossos pecados. Os irmãos vão encontrar isso lá em Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Oh, que beleza, hein, irmãos? Irmãos, essa palavra cancelamento aqui, não é cancelar igual os outros fazem na internet, é cancelar o artista lá, o cara, não. Irmãos, isso aqui é muito, muito rico, essa palavra, eu preciso explicar para os irmãos. Essa palavra, ela é utilizada, vou dar um exemplo, a Bíblia, está aqui bonitinha para nós, do jeito que veio, mas do jeito que está aqui em português, mas para chegar até nós é o trabalho, os irmãos sabem disso. Ela era no grego, no hebraico, uma parte em aramaico, e está aqui para nós em português. Mas ela não veio bonitinha, no livrinho bonitinho. Os grandes copistas e tudo mais, eles iam escrevendo e tudo mais. E quando naquele tempo era difícil você ter um papiro ou um pedaço de couro para escrever. Então o que acontecia? Muitos escritos de Marcos, de Mateus, especialmente o Novo Testamento, né? Muitos escritos, eles era feito com a tinta no couro, no papiro, e depois para usar. Falar, eu não gosto disso aqui, isso aqui não serve mais para mim. Eles eram riscados todos eles. Eles faziam um cancelamento. Então eles iam raspando e ficava limpinho de novo. E aí a pessoa escrevia uma outra história, uma filosofia, uma poesia. Muitas partes da Bíblia, antes de serem descobertas, estavam desse jeito. É chamado de palimpsesto. Olha que nome estranho, né? Então, quando você ouvir falar assim que tal escrito foi encontrado num palimpsesto, é porque foi encontrado um documento antigo e tinha uma poesia. Mas o camarada que estudou, ele olhou e falou, peraí, tem uma coisa lá no fundo. Então, quando eles raspavam, eles achavam a Bíblia, textos da Bíblia ali, escondidos. Quando o Senhor fala, quando o apóstolo fala, serão cancelados seus pecados, é porque o seu pecado está escrito em você. Mas o Senhor vai raspar tudo isso. Ele vai raspar tudo isso. Ele vai raspar tudo isso. E ele vai escrever uma outra coisa em cima. A graça dele. Se você chegar bem pertinho, você vai ver que tinha uma coisa escrita lá. Mas os seus pecados foram raspados, foram cancelados. Amém, irmãos? Jesus, quando ele olha para você, quando Jesus olha para você, ele olha para você como alguém perdoado. Você foi perdoado pelo nosso Senhor Jesus. Arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Queridos, outra questão também, os nossos pecados são lavados. Somos lavados do pecado, Atos 22:16. E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Queridos, a ideia de algo, das nossas reações. Esse lavar aqui é a ideia de lavar algo que está na superfície. É a ideia de um leproso sendo lavado na superfície. Ou seja, aquilo que você trouxe para a sua vida, a sua vida de pecado, que foi até estereotipada por causa do pecado, o Senhor te convida a se lavar. E depois Ele purifica o seu pecado. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Aqui já é a ideia do âmago, é aquilo que gerou a erupção na pele. A pessoa tem a lepra, mas tem alguma coisa lá dentro dela que gerou aquilo, e houve a erupção. Pois o Senhor, Ele te limpa, o seu aspecto, o seu olhar, o seu sorriso volta, a sua voz muda. Pode ter certeza que quem conhece Jesus é transformado, o semblante muda. Porque a alma mudou. Você foi lavado e você foi
purificado. Jesus purificou. Temos os nossos pecados cobertos. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Romanos capítulo 4, versículo 8. Outra ideia interessante do véu que cobre o pecado. Sabe quando alguém chega na sua casa muito rápido? Chega lá um parente, veio te visitar lá da cidade, longe, toca a campainha, oi primo, oi tio, oi tia, oi sobrinho. Daí você fala assim, meu Deus do céu, minha casa está uma bagunça. Daí você vê que tem um monte de roupa que você tirou do varal e colocou em cima de alguma coisa. Aí fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Pega um cobertor e pluf, cobre. Pega um cobertor lá imitando onça pintada e deixa lá. Daí a pessoa vem, toma um café com você, se alegra. Você olha ali para aquele cobertor bonito, né? Com aquela decoração, mal sabem ele. Está cheio de meia, dessas coisas aradas ali, né? Não é assim? Pois é isso, irmãos. O Senhor Jesus, Ele te cobre. O perdão de Jesus cobre o seu pecado. Irmãos, Ele também não contabiliza mais os nossos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A ideia é justamente de contabilidade, é de fazer a continha. Eu gosto sempre de lembrar, primeiro serviço registrado, que a gente soube que tinha 13º, salário, né? Tinha férias, 1/3 de férias, ficava alegrinho. Aí chegava lá a tia que vendia salgado. Irmãos, essas tias que vendem salgado, elas são terríveis, porque elas fazem coisas muito gostosas. E aí eu falei, tia, hoje eu vou pegar só um quindim, né? Amanhã um salgadinho aqui. Irmãos, quando dava lá pelo dia 20, mais ou menos, eu tinha gasto meu salário quase inteiro no salgadinho, né? Até eu entender as manhas, sacar como é que eram as coisas, né? E aí eu me lembro que o meu patrão chegava, Tarcísio, colocava o óculos assim na ponta, aquela máquina que fazia sabe aquela que faz aquele barulho? Vamos ver aqui, Tarcísio. Cada toquinho daquele parecia uma pontada no meu coração, irmãos, né? Aí ele olhava para mim assim, você quer um vale? E era difícil, né? Então contabilizar, agora você imagine só, chegar um dia, falou, o seguinte, contou, somou, fez bastante barulhinho na máquina, falou, rapaz, você está me devendo. Você vai ter que dar um rim para pagar isso aqui. Puxa vida, o que eu faço? Pois o Senhor chama cada um de nós, viu? As crianças. Não, eu sou uma adolescente, eu sou uma criança fofinha, eu tenho pouco pecadinho, né, Otávio? Meus pecadinhos ainda são pouco, pastor. Se Deus for somar na maquininha, Ele só dá um mais lá, igual e pronto. Esse é irmão desse. A conta é infinita. Nasceu o bebezinho, a Patrícia está lá bonitinha, lá com o olhinho brilhante no colinho do papai, já tem uma dívida infinita. A gente não consegue pagar. Mas Deus, Ele não vai contabilizar esse pecado. Olha que bênção, irmãos. O seu pecado não é contabilizado. Tem uma soma, sim. Tem. Todos nós que estamos devendo infinitamente. Mas a conta não vai ser contabilizada em nós. Ele não imputará esse pecado. Queridos, nós também somos libertos do pecado. Uma vez libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 18. E tem mais uma coisa, irmãos, para encerrar essa parte e ir encerrando a mensagem. Mais uma coisa. Ele não só não contabiliza o nosso pecado, não só nos libertou do pecado, nos lavou, nos purificou do pecado. Ele não só cancelou os nossos pecados e nos salva do pecado, como Ele aniquilou o pecado. Jesus, Ele acabou com o pecado. Pastor, gostei dessa parte. Gostei, porque agora, posso pecar à vontade. Porque não existe mais pecado? Olha que coisa, né? Capítulo 6 de Romanos. O que diz lá no capítulo 6 de Romanos? E aí? Vamos viver no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Nós morremos por pecado, mas Cristo aniquilou o pecado. Diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Irmãos, você é perdoado. Jesus te perdoou. Continuamos pecadores. Você é perdoado, mas a conta foi paga por Jesus. Paulo diz isso aos Gálatas.
o Senhor Jesus, Ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Você hoje, meu irmão e minha irmã, continua com o pecado, como diz a Confissão de Fé de Westminster. O pecado perdurará até o fim. Até o fim. E muitas vezes nós vamos acabar flertando com esse pecado. Mas, irmãos, ele não tem mais a reação que tinha no passado. Dói, angustia, a gente sabe que está fazendo errado, é ou não é? Nós sabemos que estamos em dívida e nós precisamos abandonar esses pecados. Irmãos, para encerrar, irmãos, o Salmo 51, ele mostra, por que eu escolhi o Salmo 51 para trazer essa palavra do pecado na prática? Porque nós vimos tudo, toda a arquitetura do pecado, tudo que Davi fez. E agora o Salmo 51, ele mostra, do versículo 1 ao versículo 6, ele começa com um pedido de perdão. Ele pede perdão para Deus. Deus, eu preciso... Senhor, tá ruim esse negócio. Tá ruim, Pai. Viver em pecado é ruim. Eu preciso resolver a minha vida, Senhor. Eu estou em pecado. Do 1 ao 6, pedido de perdão. Do 7 ao 12, pedido de restauração. Senhor, me restaura. Me faça ser feliz de novo, Senhor. Eu estou triste, e desde o dia que eu descobri que o pecado ofende o Senhor e que traz para mim muitas angústias, eu estou triste. Eu quero que o Senhor me restaure. E depois da restauração, pedido de renovação. Ele quer ser renovado por Deus. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero cantar de novo, Senhor, bem bonito. É tão bonito, irmãos, quando nós vemos reconciliação de irmãos, né? Quando alguns irmãos falam, olha, estou de volta, e agora é para valer. Eu sou de Jesus e é para sempre. Nada mais me separa desse amor, como diz a música do J. Neto, né? Aquela voz do Roberto Carlos, né? Ele faz uma colagem daquela música lá do Nada me separa desse amor, dizendo, nada vai tirar Jesus de mim. Queridos, também o senso de comunhão. O salmista, ele fala, Senhor, me perdoe, Senhor. Eu pequei contra o Senhor. É contra ti somente. Antes de pecar contra Batseba, pecar contra Urias, de pecar contra o meu comandante, antes de pecar contra os meninos que morreram, antes de pecar, eu pequei contra o Senhor. Eu ofendi o Senhor. Me perdoa, Pai. Eu quero abandonar isso. Senhor, eu também preciso que o Senhor me restaure. Restaura, Senhor, a minha força. Eu estou ruim, eu estou triste, eu não consigo mais viver. Eu estou angustiado. Senhor, eu também te peço que além de me restaurar, me renove, Pai. Me renove a minha vida, renove o meu coração. E aí depois ele fala assim, sabe por quê, Pai, que eu quero isso? Eu quero ir para a igreja. Senso de comunhão. Então ensinarei aos pecadores o teu caminho e eles se converterão a ti. Eu vou sacrificar na tua presença, eu vou adorar e no nosso caso eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou bendizer o teu nome, Senhor. Queridos, o nosso problema não é falta de dinheiro. O nosso problema não é a solidão. O nosso problema não é falta de saúde. O nosso problema é o pecado. Mas a solução para o nosso pecado é Jesus. Amém, irmãos? Hoje você pode ser livre desse poder de pecado. E terminando agora com o mesmo pensamento de Agostinho de Hipona. Depois que ele fala que ele queria roubar pera porque ele era ladrão. Eu sou ladrãozinho, mequetrefe, eu quero roubar pera. Eu quero roubar, eu quero fazer coisa errada. Ele se converte e depois ele continua falando desse roubo. E ele fala assim, depois que eu encontrei o Senhor, eu descobri que não era a pera que eu queria roubar. Eu não queria degustar uma fruta. Na verdade, eu estava buscando no lugar errado. Eu queria o Senhor. E eu descobri agora, Deus, que o Senhor é a minha delícia. Que o Senhor é o meu deleite. Agora eu descobri. O que eu buscava no mundo estava no Senhor. E ele fala, Senhor, eu te procurei em tantos lugares. E o Senhor estava tão pertinho de mim. Queridos, o Senhor Jesus te perdoa. O perdão de Jesus é para aqueles que estão hoje reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que não pode viver sem Jesus, reconhecendo que é pecador, miserável e que precisa da graça de Deus.